Imagina que você vive no mundo onde as igrejas se autodestruíram depois que demônios começaram a tomar a terra. Não bastando isso, os capetas precisam habitar os corpos das pessoas até estarem fortes o suficiente para tomarem forma física. É aí que conhecemos dois irmãos que pensam estar seguros porque moram no interior do país. Infelizmente, eles estão prestes a se ferrar, já que o vizinho deles encarna o tinhoso e agora eles precisam dar um jeito de impedir o nascimento do ser capetal. Essa é a história de When Evil Lurks, ou como foi chamado aqui no Brasil, Quando o Mal Espreita, filme lançado em 2023 e que foi considerado o melhor do terror deste ano. Neste vídeo vou resumir a história, mostrar jeitos de derrotar a trama e pedir pra você abençoar o like, porque é só assim que esse canal vai continuar assombrando seus sonhos em 2024. Não esquece de dar o like e seguir o canal. A trama se inicia na terra dos hermanos, no país do alfajor, a Argentina. Lá nós conhecemos dois irmãos chamados Jaime e Pedro. No meio da noite, os caras ouvem vários disparos vindo do meio da floresta e saem para investigar no dia seguinte. Não demora muito para eles encontrarem um presunto cortado pela metade, o que já abre a nossa contagem por aqui. Porém, o que mais chama a atenção deles é que o cara abatido em serviço era um faxineiro, um profissional em expulsar demônios dos corpos das pessoas. Para ser bem sucedido na missão, o faxineiro usa algumas ferramentas estranhas. Jaime pergunta se o faxineiro se lascou num ataque de animal selvagem, mas Pedro acha que não, porque parece que ele foi cortado por uma faca. Os irmãos também encontram uma pasta com o nome da vizinha deles, o que faz os dois se perguntarem por que raios ela teria convocado um faxineiro para ir no interiorzão do país. Sem ter muito o que fazer, eles vão até a casa da mulher e descobrem que o filho mais velho dela tá parecendo Majin Buu, já que ele tá inchado e afundando na cama. Vou te comer, agora é a tua vez! É aí que a dupla se liga que ele tá possuído por um demônio, que tá o consumindo aos poucos, até que o homem parta dessa pra melhor. Se isso realmente acontecer, o tinhoso vai conseguir ganhar um corpo físico e espetar o rabicó de todas as pessoas por perto. Eles perguntam há quanto tempo a possessão tá rolando, e a mulher responde que foi mais ou menos há um ano atrás. Eles então descobrem que a mulher pediu a ajuda da polícia, mas foi completamente ignorada por eles. Jaime e Pedro então decidem ir até os tiras pra saber por que não mandaram o faxineiro antes. O problema é que ao chegar lá, os dois também tomam senta lá Cláudia, já que os policiais jogam a batata quente pro colo do prefeito. Aparentemente os dois não acreditam que o demônio esteja na incubadora, pois eles vivem no interior do país e por algum motivo isso não acontece por lá. Não, nada a ver, irmão. Não contentes com a resposta, os irmãos decidem falar com o dono da fazenda onde eles moravam. É aí que o cara fica doido da vida, já que a sua esposa tá quase dando à luz ao filho deles. Querendo resolver a parada na raça, o fazendeiro vai até a casa da mulher e ameaça meter pipoco na fuça do Majin Buu. Só que o capeta dentro dele quer realmente que isso aconteça, já que assim ele será libertado antes da hora. O cara não aguenta a pressão e desiste do plano, porém ele bola outro, mover o corpo do Majin Buu para um outro lugar, longe de sua fazenda. Para isso ele pede a ajuda de Pedro e Jaime. É aí que o trio Parada Burra tenta erguer o cara da cama, porém é exatamente aqui que os erros começam. É dito que esses demônios exalam uma essência que pode contaminar as pessoas e as obrigar a fazer algo que não querem. Um desses métodos é o contato físico entre os possuídos e os não possuídos. Sendo assim, a melhor atitude é colocar umas roupas para se proteger desse contato, como jalecos ou uniformes que poderiam ser queimados depois. Outra coisa que eles deveriam usar eram luvas, o que nem Pedro e nem Jaime se dão o trabalho de fazer. Idiotas! Esquece isso porque os três com muito esforço colocam o Majin Buu na caçamba da caminhonete e dirigem por mais de 400 km para longe da fazenda. O problema é que o fazendeiro viola uma das regras da direção básica, que é não desviar os olhos da estrada, porque ele fica admirando a beleza de Pedro e quase faz um strike com o menino que estava passando de bike. Felizmente ele consegue desviar a toda velocidade e evita o acidente, porém ao chegar no lugar da desova, o trio Parada Burra percebe que o presunto possuído sumiu e que ele provavelmente caiu na hora que desviaram do garoto. Sumiu! Como eles já estavam muito longe da fazenda quando isso aconteceu, a galera fica de boa e volta pra casa. Ok, o fato de você mover o corpo possuído pode até parecer eficiente, porém isso vai acabar condenando as pessoas que moravam no lugar onde você deixou o tinhoso. Além disso, o capeta sabe ler mentes aqui nessa história, então se ele tiver algo pessoal contra você, ele provavelmente não vai medir esforços pra voltar pra sua terra quando tiver um corpo físico. Portanto, um jeito eficiente de eliminar o tinhoso, ou pelo menos evitar que a sua presença possua as pessoas, seria colocar
colocar o danado em alto mar. Como a Argentina é banhada pelo Oceano Atlântico, talvez valesse a pena ir até a costa de Buenos Aires e desovar o Majin Buu ali. Eles poderiam ter colocado o Tinhoso num barco e com sorte a maré levaria o danado pro meio do mar. Mesmo que ele ganhasse um corpo físico, ele não teria como sair de lá. Outra ideia que ninguém pareceu ter é a cremação, dessa forma evitando que o Catiço tivesse um corpo físico para usar como casulo. O miserável é um gênio! Esquece isso, porque no dia seguinte vemos a mulher do fazendeiro dando piti, porque o Demo conseguiu possuir uma cabra que não arreda o pé do pasto mesmo depois de ser ameaçada com um tiro de espingarda. Qual é? A esposa fala pra ele não atirar, já que isso irá libertar o Tinhoso do corpo da cabra. No entanto, ele não dá ouvidos à esposa e dispara. É aí que o cara toma um golpe de machado da esposa pra ficar esperto, que também se auto-finaliza logo depois. Eu realmente não entendi se ela tava possuída ou se não quis viver num mundo dominado pela capirotice, mas dane-se. É então que a noite cai e vemos o irmão mais novo do Majin Buu batendo na porta de Pedro. O rapazola diz que encontrou os presuntos do fazendeiro e da esposa dele e fala que tá com medo de ficar em sua casa. Rapaz, você ficou um ano vivendo com o Tinhoso do lado e hoje que o cara não tá mais lá, você fica com medinho? Pedro então fica com o coração amolecido e manda o moleque dormir no celeiro, porém antes pede que ele entregue a pistola que o rapaz carregava na cintura. Sem escolha, Pedro vai até a cidade onde os seus filhos vivem para poder pegá-los e fugir de lá, já que o plano dele é fazer isso antes que o Tinhoso ganhe um corpo físico. O problema é que ele tá separado da esposa depois que foi acusado de tentar se autofinalizar com a família. Ao ver o seu ex-marido, a mulher surta e diz que tem uma ordem de restrição judicial e que Pedro não pode chegar perto dela nem dos filhos. No entanto, o cara tá ligando pra isso tanto quanto eu na hora de ficar o dia todo na praia, já que ele começa a tirar as roupas que estavam contaminadas com a essência do Majin Buu. O que pra mim não faz sentido é que ele deixa pra fazer isso só na hora que vai ver os filhos e pior, na casa deles. Que viagem é essa, véi? Se o Tinhoso já estivesse nas roupas de Pedro, ele estaria colocando a família toda em risco. Portanto, o mais seguro seria ele queimar as roupas antes de falar com eles. Dane-se, porque ele não faz o que eu digo e decide tirar ali mesmo. Pedro explica que tem um possuído na região e que muito em breve a cidade vai virar uma loucura. Porém, a mulher não acredita no ex e nem o marido dela atual, que substituiu as obrigações matrimoniais de Pedro. Mano, já deu pra ver que Pedro tinha um celular no começo do filme, que ele inclusive dá pros policiais ligarem pro prefeito. Sendo assim, ele poderia pelo menos ter tirado algumas fotos do Majin Buu, justamente pra provar que era tudo verdade, mas não, ele prefere tentar convencer a ex, o que não dá muito certo aqui. Enquanto os três adultos brigam, o cachorro do filho mais novo de Pedro começa a lamber as roupas antigas do cara, que infelizmente estava com um suco sabor capeta, que já possui o bicho na hora. O Totó não demora muito pra morder a filha do substituto e arrasta a garotinha pra fora de casa. É aí que o pai da garotinha corre atrás da filha, mas como ela não saiu do saco de Pedro, ele não se preocupa muito com a situação. Pedro só tá mesmo preocupado com seus filhos, cujos nomes são Santino e Jair, que é autista, o que torna a operação escapando da maldade muito mais complicada. Enquanto isso, vemos o marido substituto finalmente alcançando o cachorro e atirando no doguinho, o que é uma baita cagada. É aí que do nada vemos a garotinha aparecendo na casa e falando com a mãe. Ela aparentemente não tá com nenhuma mordida e diz pra mulher que o pai dela vai a finalizar daqui a pouquinho ao jogar o carro em cima da mãe. Dito e feito, porque o capeta também possui o marido substituto que logo cumpre a profecia. Ao acordar depois da batida, o cara vê a sua filha pulando de alegria e se liga que ela tinha sido possuída também. Enquanto isso, Pedro mete o pé de lá com os filhos e se encontra com o irmão. Ele tinha ido lá pegar a mãe, que não acredita nada na história dos dois. Porém, Santino se mostra muito curioso com a situação e pergunta pra vovó o que tava rolando. É aí que ela explica que existem 7 regras quando uma pessoa encontra um corpo possuído. Primeiro, não use energia elétrica, já que isso atrai os capetas. Fique longe dos animais, porque esses são os primeiros a ficarem possuídos e atacar as pessoas. Terceiro, não encoste em nada que tenha contato com os possuídos. Quarto, não machuque essas pessoas. Quinto, não chame o mal pelo seu nome, que nesse caso é Catiço, Capiroto, Tinhoso e por aí vai. Por fim, nunca use armas de fogo, o que todo mundo fez nesse rolê até agora. Muito bom. É aí que a ex de Pedro resolve fazer uma chamada do além, só que a Tinhosa é sacana e liga pra ex-sogra. Pedro não acredita nisso, mas atende mesmo assim. Ele então percebe que não é a ex dele, e sim o Catiço que assumiu seu corpo. A Tinhosa do outro lado da linha diz que vai atrás dos filhos e que sabe onde Pedro está. Tu vai estourar, tu vai agoniar, tu vai pedir pela tua alma, mas vai ser tarde demais. Eu vou levar tua alma à meia-noite, encarnarei teu cadáver, entendeu? Eu vou comer teu coração na ponta da faca, rapaz.
Ok, o demo aí não tem poderes ilimitados tipo Deus Ex Machina, o que significa que ele só sabe a localização deles porque alguém ali tá infectado. Como Jaime e Pedro tomaram bastante suco de acerola durante a infância, a capirotagem aparentemente não tá conseguindo controlar suas mentes, então não pode ser um dos dois. A mãe doidinha aí também não teve contato com nenhum deles até aquele dia, então é improvável que seja ela. Contudo, tanto Jair quanto Santino ficaram no mesmo espaço que Pedro e a sua roupa, portanto é óbvio que um deles está amarrado. Sendo assim, eles poderiam diluir o risco, separando o grupo em 2 carros, com um dos moleques em cada veículo. Dessa forma, haveria apenas 50% de chance de dar treta. Se vocês repararem bem, Jaime deixou Pedro na casa da ex com uma caminhonete, sugerindo que eles tinham como levar esse carro também, mas acabaram decidindo ficar juntos no carro da ex. Esquece isso porque Jaime dá a ideia pra todo mundo ir pra casa de Mirta, uma mulher do passado dele e que era uma ex-faxineira. Eles vão e ao se encontrarem com a mulher, Mirta já liga o botão de alerta em sua cabeça, porque mesmo Jair sendo autista, ele tá exibindo o comportamento de uma pessoa possuída. Ela chega a levantar o BO pra Jaime, mas o cara se nega a acreditar nisso. Nós então descobrimos mais sobre o passado da mulher, já que ela presenciou o fim das igrejas, quando as pessoas passaram a perder a fé depois que uma cacetada de demônio passou a visitar a galera. Ela então se tornou uma faxineira e fez vários rituais para espantar a assombração dos corpos das pessoas, até que certo dia o seu marido foi dominado por um dos demos e forçado a se finalizar. Desde aquele momento, Mirta não mexeu mais com a capirotagem alheia e se refugiou naquela fazenda. Ela também explica que monges ensinaram como expulsar os catiços justamente usando aquelas ferramentas estranhas que a gente viu no começo do filme com o faxineiro. Ok, apenas Mirta sabe como usar essas paradas, correto? Sendo assim, ela deveria ter ensinado para os irmãos como manusear o equipamento caso alguma coisa acontecesse com ela. É verdade. Esquece isso porque eles decidem cochilar, sendo que Pedro fica com Jair no carro, enquanto o resto da família dorme dentro da casa. O problema é que a ex do cara rastreia a galera e entra no quarto onde Santino tá dormindo. É aí que a vovó Taralhoca acorda e pergunta o que raios a mulher quer, e nesse exato momento percebe que os filhos não estavam de caô sobre a possessão tá rolando pela região. Ela grita e chama os filhos, sendo que Pedro sobe pra bater um papo com a tinhosa. Cara, é nítido que a mulher possuída entrou pela janela do 2º andar. Sendo assim, Pedro deveria ter sido um pouquinho mais rápido e aproveitado a ocasião para ter segurado a mulher, mas não. Ele congela e assiste o filho sendo puxado por ela escada abaixo. O problema é que quando o cara vai ver se o filho tava bem, repara que tanto ele quanto a ex desapareceram misteriosamente. Como se as coisas não pudessem piorar, vemos Mirta falando pra Jaime que Jair tá lascado mesmo, já que o demo se apossou dele, e também diz que ela já viu vários casos assim em autistas. Como o cérebro deles não funciona como o da maioria das pessoas, o demo fica perdido e pode demorar muito tempo pra tomar conta do corpo, e é isso que tá acontecendo nesse exato momento. Ok, eles sabem que tem um capetinho ali dentro e não vão fazer nada? São os caras perturbados de verdade, né? Eles pelo menos poderiam ter amarrado o moleque caso o tinhoso descobrisse o caminho certo e tomasse controle dele. Dane-se, porque os dois só estão ligando pro Santino e Pedro quer porque quer ir atrás dele. No entanto, Mirta decide assumir o controle da situação e fala pra ele que ele não pode ir atrás de sua ex, já com medo do cara de perder o filho dá mais força pro catiço, e essa é exatamente a regra número 7. A pessoa não pode temer bater as bolas ou ter medo que o mesmo aconteça com seus parentes. É então que Jaime se voluntaria pra procurar o seu sobrinho, porque ele não teme que algo aconteça com ele, ou pelo menos foi isso que eu entendi. Já Mirta pede que Pedro a acompanhe, porque eles precisam tirar o demo do corpo do Majin Buu antes que ele nasça. Só que Jaime dá com a língua nos dentes e fala exatamente onde o possuído tá se escondendo, sendo que Mirta pergunta como é que ele pode estar tão certo disso. É aí que ele diz que levaram o Majin Buu pra dar uma passeada pela planície argentina. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Pedro e Mirta dirigem pela estrada até chegarem numa escola próxima ao local onde o Majin Buu tinha caído da picape. Eles entram no local e veem algumas crianças já dominadas pela entidade. Mesmo assim, Pedro decide perguntar se viram um vilão por lá, e 2 mini capirotos indicam 2 direções completamente diferentes. Como Mirta é panela velha, ela se liga que os capetas estão querendo fazer os dois perderem tempo, justamente pro tinhoso Mora nascer. Ela acredita que o Majin Buu esteja dentro da escola, e os dois começam a procurar até descobrirem que o danado tá debaixo do palco do auditório. Pedro corre e abre um buraco, vendo 3 pessoas, entre professores e pais que já foram finalizados pelas Chiquititas do mal, e também percebe que o Majin Buu tá debaixo dela, se tornando um problemão pra tirar o cara de lá. Enquanto isso, vemos Jaime encontrando a ex-cunhada no meio da estrada. Infelizmente, ele percebe que ela tá se deliciando com a iguaria dentro da cabeça do filho, que descobrimos ter sofrido um traumatismo craniano quando caiu do 2º andar. É aí que Jaime canaliza toda a sua raiva e prensa a cunhada numa árvore
com o seu carro. Voltando pra escola, a gente vê que o tempo tá se esgotando e Mirta pede que Pedro puxe o cara pra ela espetar uma das ferramentas na nuca dele, o que é praticamente impossível, já que aquele cara ali tem uns 200 quilos. O que eles poderiam ter feito nessa situação era ter quebrado aquele gesso vagabundo na frente do palco. Dá pra ver que tem uma porta gigante que dá acesso pra área externa da escola, portanto Pedro poderia ter entrado por ali com a caminhonete e se chocado contra a parede, que com certeza quebraria. Dessa forma bastava tirar o Majin Buu pelas pernas e iniciar o ritual. Só que vocês acham que o Pedro faz isso? É claro que não, porque ele fica ali ouvindo o papinho do Tinhoso que diz pro cara que ele é um arregão e que realmente desejou se finalizar com os filhos no passado. Você não é tão bom assim, é um fracassado. É aí que a Chiquitita do Mal chega pra ele e diz que tem um machado na sala do lado que ele pode usar pra quebrar as tábuas do palco. No entanto, Mirta diz que é mentira e que a turma do Balão Mágico aí tá tentando separar os dois e evitar que eles façam o ritual. Nessa hora, Mirta poderia ter ido com Pedro pegar o tal machado, já que ela não tá fazendo absolutamente nada. Dane-se, porque ele vai sozinho enquanto a tia fica implorando pra não ser deixada ali. Infelizmente, Pedro percebe que foi feito de idiota e que o machado já foi levado, sendo que Mirta grita do outro lado à medida que ela é pega pelos juvenis e finalizada com uma martelada. Ok, a gente tá falando de uns 5 batutinhas que pesam uns 46 quilos cada. O que custava a Mirta ter pegado as tábuas de madeira arrancadas por Pedro e usar isso pra se defender? Eu tenho a impressão que esses personagens simplesmente aceitam o rojão sem fazer nada. É aí que o Majin Buu olha pra Pedro com cara de deboche, o que é a gota d'água pro cara se irritar de vez e macetar o crânio do danado, o que infelizmente conclui o processo de possessão e libera o Tinhoso pra entrar na terra dos hermanos. Como forma de agradecimento, o Capetinho aí poupa Pedro e ainda faz uma tatuagem na faixa na testa do cara. O Tinhoso Júnior então parte com o balão mágico do mal, enquanto Pedro se reúne com Jaime. Os dois choram as pitangas e é aí que o cara troca uma ideia com o irmão do Majin Buu, que revela ser do mal também, já que ele estava possuído todo esse tempo e foi o cara que pegou o faxineiro de jeito no começo do filme, já que o objetivo dele era evitar que o ritual fosse feito. Não bastando isso, ele ainda comeu a mãe e diz pro Pedro que o mesmo aconteceu com a mãe dele. Foi ruim? Foi ótimo. Que aparentemente o cara não tinha sentido falta da véia até então. É aí que Pedro vê Jair se engasgando, só que em vez do sorvete de maçã que ele tava tomando, a causa não era essa, e sim o couro cabeludo de sua própria avó. O que também incluía esse lindo crucifixo banhado a ouro, já que o processo de possessão aconteceu mais rápido do que Mirta previra, e o garoto foi forçado a se banquetear com a avó da mesma forma que o irmão do Majin Buu. Pedro então chora as pitangas no jardim por perceber que perdeu a família toda, exceto o Jaime. When Evil Lurks foi o filme mais bem avaliado do gênero de terror em 2023, com todo mundo elogiando o desconforto que a história causa na gente, o que eu concordo totalmente. A construção de mundo é bem legal e poderia render várias continuações mostrando outros personagens lidando com a parada da possessão. Além disso, as atuações são sensacionais, assim como vários aspectos técnicos como maquiagem, mixagem de som, trilha sonora e por aí vai. A única coisa que me desagradou um pouco foram alguns buracos no roteiro, porque a gente sai com muitas perguntas depois do final. Por exemplo, já nasceram outros demônios antes? E se sim, o que aconteceu com as pessoas nesses lugares? Porque Pedro e Jaime não conheciam as regras e precisaram que a mãe lembrasse elas. As pessoas deixam de ser influenciadas pelo Tinhoso depois que ele nasce? Por que as crianças na escola não atacaram Mirta enquanto Pedro tinha ido na van pegar as ferramentas dela? Devido à trama ser meio incoerente e precisar que as coisas aconteçam de determinado jeito para acabar no desfecho que a gente viu, eu dou uma nota 8 para When Evil Lurks. Como o filme teve distribuição limitada em alguns cinemas, o faturamento ficou por volta de 546 mil dólares. No entanto, a gente não sabe quanto ele custou. Galera, segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e considere ser membro do canal para ter acesso a conteúdo exclusivo, votações só para membros, selos e figurinhas para colocar nos comentários e muito mais. Chega agora de enrolação e bora pra contagem de presuntos. O total de corpídeos em When Evil Lurks foi de 12 presuntos e o troféu presunto de ouro vai pro Majin Buu macetado. Não esqueça de se inscrever no canal e abençoar o like. Além disso, se é de filme de capirotagem que vocês gostam, já clica nessa playlist onde eu resumi vários filmes do gênero, como Atividade Paranormal, Invocação do Mal, Corrente do Mal, O Chamado e muito mais. Eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo e valeu!